Então a gente vai continuar aqui, gente, ó. Na sequência a gente começou a ver o paisagismo oriental e a gente deu uma diferenciada do chinês e do japonês. Mas antes de eu começar a falar de conteúdo dos povos helênicos, eu queria entrar um pouquinho no assunto aqui que o Márcio está falando. Aí tu perguntasse se quando você estivesse buscando um projeto residencial, seria melhor você focar no chinês ou se buscar mais identidade no japonês. Gente, a verdade é que eu não acho que vocês devem se fixar ou tomar como referência projetual nenhum desses estilos e épocas e civilizações que a gente está estudando de maneira pura e absoluta. Sabe por quê? Nós não estamos estudando um estilo a ser reproduzido e usado como técnica única. Nós estamos aprendendo quais foram as influências e quais foram as soluções técnicas e quais foram as adequações econômicas e ambientais de cada um deles, para saber quais daquelas que estão nessas civilizações que podem ser reutilizadas, mas que normalmente vêm dentro de uma mescla, normalmente vêm dentro de uma série de limitações, de informações a serem lançadas baseadas no contexto que você tem para executar, que é clima, cultura, que é solo, que é inclusive a existência de determinadas vegetações. Então não dá para você pegar uma influência dessa e querer trazer puramente para o projeto, não. Eu até acho um erro, a não ser que você seja contratado para fazer um jardim temático. Porém, contemporaneamente falando, a linguagem do jardim japonês é uma linguagem muito pedida e que cabe muito no nosso dia a dia, porque ele tem poucos elementos, ele tem pouca manutenção, quer dizer, mais ou menos, né? Porque bambu e bambuzinhas são plantas que a gente vai estudar lá na frente, quando a gente tiver noções de botânica, e vamos aprender que eles não têm manutenção muito facilzinha, não. Dá um pouquinho de trabalho. Mas ainda assim, é um jardim que se adequa aos pedidos contemporâneos com facilidade, que é o jardim japonês. Mais fácil do que você implantar um chinês. Então, por essa ótica, pode ser que seja um caminho bom para você querer se apegar mais ao japonês do que ao chinês, tá? Só que, felizmente ou infelizmente, não é o perfil do teu cliente dessa disciplina. O cliente teu, ele não está pedindo jardinzinho para ter pouca manutenção, não, porque ele já falou, quando ele contratou o projeto, ele falou assim: ó, eu estou pensando em gastar tipo algumas centenas de centenas de milhares de reais com esse projeto. O que sobrar do dinheiro eu faço a casa. Deu para entender? Ele gosta de paisagismo, ele realmente valoriza o paisagista, e foi assim que ele me abordou, esse cliente que eu estou passando para vocês na dinâmica, quando eu fiz o projeto dele. Ele me dava uma importância que você não tem noção. E quando eu abria a boca para falar, ele mandava o mundo parar, e eu estava lá explicando e ele anotando. E aí quando ele dizia vamos fazer, ele depois ligava para as construtoras, ligava para os fornecedores. Ele queria que o planeta girasse ao redor do jardim dele. Era massa, né? Depois esse sonho acabou, porque começou a obra, a gente viu que a realidade não era tudo que ele falava. Aí eu me frustrei, aí foi por outro caminho, por exemplo, foi o motivo da separação entre eu e meu sócio na época. Mas depois eu conto essa história nas aulas práticas, tá? A gente está estudando ainda a história, depois eu vou para as questões executivas, aí a gente fala mais disso. E lá na atividade clássica a gente vai ver uns carinhas aqui que, apesar de não ter uma linguagem paisagística tão rica, a sua linguagem arquitetônica era muito forte, e os seus interesses e a sua perseverança na ocupação, né, o seu poder bélico, inclusive, fez com que ele se tornasse uma das civilizações mais importantes da Europa, ocupando a maior parte de quase toda a Europa, um bom pedaço do continente asiático e toda a costa norte do continente africano, que foram as civilizações helênicas. A gente pode falar os povos romanos em especial, que foi a maior civilização, né? Que leva esse nome. Então a gente vai perceber que, por uma questão de proteção, por a gente estar vivendo um momento de muitas guerras, a ocupação normalmente dos povos helênicos
se dá nas áreas altas, porque ele vai sentir uma posição de controle dos invasores que podem voltar e ocupar as suas terras. Nessas regiões montanhosas, nós vamos ver isso na Ásia. China vai comparecer com um pouco disso também, com coníferas, mas a gente vai ver isso na Europa, e a gente vai ver essa característica de floresta de coníferas também lá no Canadá e Estados Unidos. E já que a gente está falando desse período dessa civilização, a gente vai encontrar as coníferas ao longo das encostas de montanhas. E vai ser uma característica que vai estar presente nesse tipo de composição. Eles têm muito pouca preocupação com a produção paisagística e com o planejamento de jardins e de áreas verdes dentro do seu projeto. Por quê? Porque o forte desse período é construir templos, é construir fóruns, é construir os elementos que vão edificar e solidificar a sociedade romana como um todo, a sociedade helênica, gregos, romanos. E o paisagismo, ele não é um elemento que vai ter muito tempo para o seu cultivo, para a sua preparação, porque mal há tempo para construir as edificações e mal vai restar o que foi feito por elas, porque os saques, as guerras e as reocupações, elas eram constantes. Então, esses povos não eram povos que se preocupavam muito com o paisagismo. O que eles faziam era de uma extrema simplicidade, era de uma coisa muito mínima e que também ia atender no primeiro momento, não somente a subsistência como lá no Egito, que era meio parecido com o cultivar agrícola, né? Mas ele ia mais atender suas necessidades particulares, como o consumo de frutas, já que os banquetes romanos e os encontros sociais, muito regados a frutas, era bastante comum, né? Então isso é uma coisa que vai ser bastante presente nesse paisagismo e que muitas vezes vai acontecer adjacente às suas moradias, né? Essa imagem remonta um apanhado bem geralzão e bem prático para a gente ver tantas características em termos de informações quanto visuais a partir do que a gente vai coletar aqui. Gosto por colunadas e suas ordens. Nesse sentido, gente, como a gente está contemplando fachada e área externa a partir dessas colunas, e não somente composição arquitetônica, a gente vai ver essas colunadas como uma característica que a gente vai herdar dos tempos contemporâneos. Cuidado só com o uso e abuso dessas colunadas, sem que vocês transmitam a linguagem contemporânea nesse tipo de herança que a gente vai carregar, gente. Aqui em Brasília a gente tem um exemplo muito claro do que eu considero um erro de uso de linguagem. Nós temos um pórtico, né, um frontão romano instalado no meio ao centro de Brasília. Eu sempre que passo por ali, eu fico querendo entender o que é aquilo, o que o arquiteto que criou aquilo tinha na cabeça, qual é o tipo de proposta dele, porque isso só pode ser alguma coisa muito chocante, muito ousada, eu acho que ele queria realmente mexer com a cabeça das pessoas e provocar, porque não é possível que ele fez em São Juízo, achando que era uma coisa boa e tinha a ver com a arquitetura de Brasília, um elemento daquele, porque é um elemento romano, né, um elemento da antiguidade clássica, numa cidade contemporânea, moderna. Eu acho que não cabe. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Estou falando do pontão, que tem a entrada do lado sul, né? Que é aquela coisa lá super clássica. Acho perigoso, porque aquilo dali, gente, remonta um valor histórico, cultural, uma conquista daquele período, né? E tinha a ver com as batalhas romanas, com a criação de uma nova cidade, né? Toda uma comemoração que não tem nenhuma ligação com a cultura do Brasil e menos ainda do brasileiro. Se a gente pensa em Salvador, Recife, Rio de Janeiro, que tiveram período colonial, vá lá, né? Porque ainda estava rolando ali um barroco, um maneirismo, uma influência aí que vinha da Europa junto com os portugueses. Mas Brasília aconteceu no auge, né, da civilização contemporânea, no auge, aliás, do modernismo, e ele vem aquele frontão romano. Eu fico me preocupando qual é a intenção que a pessoa tem ao fazer aquilo, que é o mesmo que eu falei para vocês sobre vegetação,
foi quando a gente estava agora no assunto anterior, né? Que eu não posso me esquecer dos valores culturais, dos símbolos da nação, como por exemplo, a gente usa eles, né? Os japoneses usam a cerejeira, a gente usa nosso ipê amarelo, né? E esquecer isso e jogar um frontão romano lá, né? Esquisito. Bem próximo dos prédios públicos feitos pelo Niemeyer. Mas será que ele não quis passar a impressão de suntuosidade? Tipo assim, porque até então, o pontão hoje ele se popularizou mais, mas no começo, o pontão era um local para a sociedade brasileira. Sim, mas veja. Então, tipo assim, ele quis, talvez a intenção dele foi trazer esse ar suntuoso, que essa bomba aqui, esse tipo de arquitetura tem. Você acha que os monumentos do eixo monumental, eles não são suntuosos? Não são, professor, mas assim, eu acho que tem uma questão aí, tem essa questão de... Tem questão, por exemplo, neoclássico lá nos Estados Unidos, né? Então, tipo assim, quis trazer esse neoclássico assim, para mostrar alguma coisa, aparecer no exterior, sei lá, alguma coisa assim. Não, eu não discordo do seu ponto de vista, mas assim, eu imagino que pode ser discutível essa questão de trazer um par suntuoso e uma coisa mais assim, mais europeu mesmo, entendeu? Para demonstrar, sei lá, tipo assim, eu viajo na Europa, vou lá no Montão, mas tá saudade. Mas eu acho que um arquiteto, quando ele introduz uma linguagem que representa uma civilização e que vai ser entendido culturalmente, que vai servir de lazer, que vai fazer parte do ideal de vida de uma civilização, ele precisa respeitar a cultura dessa civilização. E para mim, trazer a Europa e a cultura da Europa por meio de um elemento que é nosso, que vai ficar eternizado lá, eu acho que é desconsiderar. E eu acho que é o seguinte, você poderia trazer a linguagem que tem lá no eixo monumental para lá tranquilamente. Então, e não perderia a suntuosidade. Eu não acho que está ruim, porque não ficou suntuoso, nem ficou impactante, nem é bonito. Eu acho que é culturalmente nulo. Eu acho que é como, por exemplo, em Recife, eu falei para vocês, não falei sobre o Parque Dona Lindu de Recife? O Parque Dona Lindu tem uma obra do Niemeyer que é um negócio, parece o Museu Nacional, que é aquelas coisas assim brancas, aquela cúpula. Sabe o que é Recife? Já foi em Recife? Parou para ver como é que é? Mas foi em Salvador? Já. Salvador é uma bagunça, não é? Aquela mistura de sobe, de desce, de casa, de morro, de tal. Pensa que Recife é uma coisa um pouquinho mais organizada do que Salvador, mas culturalmente é tão bagunçado quanto Salvador. E tem a história do boneco de Olinda, do manulengo, do artesanato, da identidade própria, que o pernambucano ele é um ser super bairrista. O pernambucano é um cara que ele defende a cultura dele, vocês tiram por mim, né? Você vem aí... Tem uma amiga também que assim, eu passei isso no médio, estudando de Recife, Então, um pernambucano, quando ele sai da terra, ele sai carregado de valores culturais assim que são até chatos. Você que eu tenho amigos super eruditos, né, que não é o meu caso, que eles passaram a vida deles toda trancados numa biblioteca, né, e hoje um deles, por exemplo, inclusive é procurador público, e ele sabe tudo sem imaginar de cultura, de arte, inclusive de arquitetura. Ele sabe muito mais de história da arquitetura do que eu, porque ele gosta disso, aprofunda, lê. O gosto dele tem bem mais de livro disso. Mas por que eu estou falando isso? Porque lá em Recife tem uma obra modernista que está no meio entre Piedade e Boa Viagem, as duas principais praias de Recife, que é o que deveria transmitir a ideia que significa o visual daquela população ali. E me introduzem no meio de Recife uma obra de Niemeyer para aquela cara modernista, numa casa, numa cidade que é toda neoclássica, que é toda colonial, quebra a identidade cultural. Você sabe o que aconteceu quando eu estava lá? Eu estava assistindo a reportagem da TV. E aí a repórter passa, inauguração do Parque Dona Lindu aqui em Recife, meia zona nobre de Recife, Piedade, Boa Viagem, não sei o que, aquela impressão toda. Aí mostra lá, e aí os adolescentes brincando já, aproveitando o parque.
Aí a câmera mostra. Moça, quando a câmera mostra, porque aqui em Brasília talvez não seja tão sério do que eu acho, todo mundo pensa que Brasília é super quente, né? Meus amigos falam assim, Brasília é muito quente. Eu digo, rapaz, você tem certeza que você mora em Brasília e em Recife e você foi em Brasília para comparar desse jeito? Porque Recife é muito mais quente, né? Você andar lá durante o verão no inverno, e aqui tem inverno e a noite aqui é gelado, né? Lá em Recife a noite é quente igual ao dia. Mas eles têm noção de que Brasília é quente, porque eles andam só na esplanada, e a esplanada não tem planta, não tem verde, não tem nada, e tem aquele pavimentado horroroso de fora a fora, ou de asfalto, ou do concreto, e os prédios de concreto de Niemeyer. É para ser quente mesmo, é para lascar. Quando chega em Recife, que é a terra mais quente do planeta, você entra naquela cidade que parece que o inferno vem do chão para cima em termos de calor, e você vai para a praia, em vez de você ver uma coisa verde numa praça, tem um cimentado de concreto branco com aquela cúpula branca de novo. E aí a repórter pega a câmera e aponta para o parque e os adolescentes brincando. Tinha um menino sentado na esquina e um outro de esquerda. Ao longo de toda a praça ela falando, né? E aí ela chega numa pernambucana, tipo uma senhora humilde que passou, e pergunta para ela: está inaugurando hoje o Parque do Olindu, o que a senhora acha do parque? Ela, onde é? Ela dentro do parque perguntando onde é? Porque o que é um parque com pernambucano? É um local que a gente vai para sair daquele sol, daquele calor, daquele caos de temperatura que é Recife, e se protege, e muda o clima, toma uma fresca, tem espelho d'água, chupa um picolé, cheio de lanchonete perto, os vendedores vendendo caranguejozinho na corda, fazendo caipifruta, tapioca na saída do portão de entrada principal, os ambulantes saindo vendendo amendoim cozido, que só tem em Recife, né? Todo mundo acha nojento quando eu falo aqui a gente só come torrado, né? E essa vida toda acontecendo. O Parque do Olindu, para o pernambucano, é uma afronta à cultura da gente. O Parque do Olindu tinha que ter, eu não posso dizer que está gravando, mas vocês sabem, né, o que eu ia dizer, sabe, né? Tinha que ter aquelas coisas todas que eu falo para vocês que tem em Recife, tinha que ter bagunça, zona, baderna, bar, sabe? Tinha que ter boneco de Olinda, tinha que ter artesanato, tinha que ter um monte de colorido, tinha que ter um caralho gigante do Brenano, isso que tinha que ter, né? Por exemplo, você fala aí, é verdade, uma coisa que deveria ser moderna em Monteiro, né, colonial, tem um hotel modernista do Niemeyer, mas ele fez utilizando, ele não quebrou totalmente a paisagem, ele utilizou telha colonial, charafundo, até as cores, mudou, né, Marcos? Mas então, tem assim, não se destaca totalmente como que é a vida, né? Quando você entra, tem que ter uma moderna. Gente, não precisa quebrar o contemporâneo porque você quer resgatar uma identidade remota. E elas dialogam bem, vocês vão estudar uma disciplina, se eu não me engano, aqui na faculdade de Técnicas Retrospectivas, que é patrimônio e conservação, não é? Conservação do patrimônio histórico, etc., que estuda essas coisas aí. A gente tem, por exemplo, no Louvre, né, aquela integração do moderno com o antigo. Tem técnica para fazer isso tudo. Eu acho que faltou a preocupação com a cultura local, tanto aqui em Brasília para trazer aquele pórtico, quanto em Recife na hora de botar um prédio em Niemeyer. Mas é só uma ótica, tá? Isso é uma crítica particular minha. Prefiro não comentar. Vamos voltar para o assunto povos helenicos. Vamos para os helenicos que a gente está falando. Caramba, previene demais, tem que voltar para o conteúdo. Gosto pelas colunadas, e nesse sentido, não somente as colunadas, mas as arcadas também, tá? Os arcos fazendo ela das colunadas. Fontes, cascatas e espelhos d'água. Por quê? Nesse período não era comum ter banho e água para todo mundo, né? O saneamento básico era muito precário, então normalmente se utilizava dos banhos públicos, não somente para esse uso assim, para esse uso funcional, sensorial. A vida social romana também era dada a esses encontros sociais públicos que eram próximos desses banhos, dessas fontes, etc. Inclusive para as festinhas deles. Cadê onde é que eu botei aqui?
esculturas, espelhos, banhos públicos, ambientes específicos para esses eventos sociais, com essas características que vocês já sabem, né? Eu estou falando das orgias públicas. Mosaico de pedra trabalhado no piso é uma característica que a gente vai herdar, que até hoje a gente vai assimilar na nossa cultura, muito embora aqui no Brasil a gente vai pegar muito mais do que veio lá de Portugal, que já é uma coisa mais do período barroco para frente, do que dessa informação de pedra que vem lá dos povos helênicos. Uso de trepadeiras, isso porque normalmente ele tinha que conectar a linguagem da vegetação com a construção, já que o paisagismo desse período dos povos helênicos, ele nunca era uma coisa que não fosse agregado às edificações principais. Paisagismo aqui, gente, normalmente estava relacionado com prédio público, ou seja, templo, fórum, áreas de encontros sociais públicos, tá? As áreas de banho. Então, por isso que a trepadeira vai aparecer de maneira tão presente. As esculturas já dessa civilização aqui, elas tinham uma intenção muito mais realista do que nas outras civilizações. A escala também se apresentava em maior quantidade próximo da escala humana. Lembrando que aqui eles buscavam não somente a perfeição da forma, eles também buscavam a perfeição da expressão dos sentimentos humanos. Tá? Normalmente expressada pelos deuses, pelos heróis da mitologia, mas normalmente com os nossos qualidades, nossos sentimentos e nossos defeitos também expressados através dessas esculturas. Era comum também os jardins desenvolvidos em recintos fechados ou em átrios, ou seja, em pátios, que eram resíduos da morfologia da própria edificação, como a gente vai ver daqui a pouco em algumas fotos, e algumas plantas úteis, porque eles utilizavam, como eu já falei agora no início da aula, para o seu consumo, nos seus eventos, etc., e para o consumo mesmo, para a alimentação básica da civilização. Macieira, pereira, figueiras, romãs, azeitonas, uva e muitas hortaliças, já que também o paisagismo ia estar ligado a essa questão da subsistência. A introdução de colunas e pórticos eu já falei que o jardim era um prolongamento da casa. A principal característica desse jardim, gente, simplicidade. Também já falei isso quando introduzi o assunto. E outra coisa, ele era sempre de característica efêmera. Por quê? Era um local que estava sempre sujeito a guerras e saques. Então, era tudo feito sem muito planejamento e sem muita elaboração. Característica marcante e forte que vai comparecer no visual paisagístico são as ordens de colunadas. Inicialmente dóricas, evoluindo para jônicas, terminando em coríntias e toscanas e finalizando com composta, que seria uma mistura disso tudo. Então a gente vai começar lá no dórico super simplificado e se aprimorando em cada um desses períodos. Não vou entrar em muitos detalhes, porque isso aqui vocês já estudam em História da Arte, repete em História da Arquitetura. Não vou detalhar muito a história do paisagismo, porque não é do nosso interesse detalhar isso. Mas é interessante perceber que a existência de frisos, fustes, capitéis conjuntivos romanos vão introduzir essa linguagem dentro desse tipo de estilo de paisagismo. Algumas histórias também que remontam a existência de grandes jardins, por exemplo, esses jardins aí das Hespérides, ele é um jardim que a mitologia conta muito sobre ele e que, se você conversa sobre isso lá, hoje em Roma, Grécia, com certeza vai ter algum historiador que vai contar lendas que fala que acredita-se que na Europa existia em algum lugar de verdade esse jardim que compunha essas lendas e que vai resgatar um pouco dessa identidade que a gente chama de paisagismo nessa civilização, como a presença de árvores frutíferas. Deixa eu ver se eu leio aqui a historiazinha que conta sobre esse jardim. Era recebera de Gaia lindas maçãs,
ou seja, pombos de ouro, como presente de seu casamento com Zeus. Mandou plantá-las em seu longínquo jardim no extremo ocidente. Ela deu as Hespérides, que são essas mocinhas que estão aí nas imagens, ou seja, elas são ninfas, né? É uma mistura meio de fada, meio de ser mitológico. São as ninfas do entardecer, que são filhas inclusive do deus Atlas. A função delas era proteger o jardim. Quando as ninfas começaram a usar os frutos de ouro para o seu próprio benefício, ela teve que procurar um guardião mais confiável. Assim, Ladão, o dragão com um corpo de 7 cabeças, um corpo de serpente com 100 cabeças, passou a proteger o jardim. Então é isso que normalmente essas imagens aí remontam desse período, que na verdade a gente sabe que é muito mais uma lenda. E esse aí, gente, é uma reconstrução, né, uma reconstituição, uma recuperação do que era o átrio, que eu falei agora há pouco, que era o jardim que era cultivado numa área interna, né, num pátio reservado. Então, obviamente que essas intervenções aí, que essa água aí que está jorrando, não deve estar exatamente do jeito que era feito naquele período, mas é muito próximo do que a gente já encontrava naquele período. Essa imagem um pouquinho mais perto. Outra coisa bem interessante, gente, era a questão dos banhos públicos, que vai dar, na verdade, a gente meio que esses banhos públicos, eles são os que mais se assemelham ao que contemporaneamente a gente chama de piscina. Então esse hábito de utilizar a piscina socialmente, a gente herda dos romanos. Obviamente que não com o mesmo trato social que os romanos davam, né? A gente não faz orgia tanto, né? Não em grande quantidade, como se fazia antigamente, que ainda rola, né? Mas de outra maneira. E não havia comportamento sexual seccionado como era nesse momento. Não sei se vocês sabem, mas o banho público homossexual, liberado, normal, extremamente aceito, não tem nada de imoral nisso. Então, podia ter um cheio de homem, rolar um surubão, não tinha problema nenhum. Na outra piscina, cheio de mulher, tudo certo também, né? Agora, homem e mulher dentro do mesmo banho público era considerado imoral, não podia. Misturou homem com mulher no mesmo banho, era a mesma coisa que hoje ter homens e mulheres, um homem e uma mulher dentro da piscina sem a parte de baixo. E até a mesma conotação, imoral. Tá? Então tá, obedece, né? Manda. Gente, mas só pra gente não ficar só na sacanagem com esse papinho, vocês provavelmente já viram isso, a história da arquitetura das artes, mas só para reforçar, caso vocês tenham esquecido. A homossexualidade no período neoclássico, no período clássico, em especial dos povos que eram bélicos, não era somente uma questão social e sexual, não, tá? Eles eram, na verdade, o que engrandecia as nações. Vocês estudaram isso, chegaram a ter algo sobre isso? Porque você imagina o que é uma civilização que foi feita para guerrear. E no campo de guerra, vai mulher? Ia mulher naquele período? Não ia. O que você faz? Com 5.000 soldados lá, e a pressão psicológica, como é que abastece esses caras? Fica anos longe de casa. Mulher está em casa, os filhos também, está lá na carência, vai resolver de que maneira? Então era meio que um jeito de você educar o cidadão para ser preparado para guerrear, para ele ser bélico. E outra, 5 anos fora de casa, o que acontece com a vida do cidadão? Ele estaquina, ele não aprende nada, ele fica burro, ele só sabe meter a espada lá no outro, ou na guerra, ou depois da guerra, né? De outra maneira. Então o que vai acontecendo? Você vai ter um tutor, que normalmente é um cara mais velho que você, que vai te passar os ensinamentos e vai te aprender a ser um cidadão, vai te ensinar a lutar, vai te ensinar filosofia, vai te ensinar matemática, vai te ensinar tudo, e ainda vai te deixar forte para encarar a guerra. Agora, essa parte aí é que é um pouco mais difícil de se entender da conduta moral. Esse cara que é o tutor, ele tinha a obrigação de ser ativo, enquanto que o jovem forte, né, que estava na situação de aprendiz,
ele tinha a obrigação de ser passivo socialmente, sexualmente falando, porque era uma conduta imoral. Um tutor, ou por exemplo, um grande imperador, ele podia ter quantos homens e mulheres quisesse, né? As mulheres para reproduzir, o homem para o feitio sexual que ele quisesse, mas ele tinha que ser ativo. Isso era uma obrigação cultural que ele tinha. Já tem valor, né? Tão machista de repente humanos que a gente tem hoje em dia, e que deveria colocar ele numa situação de poder, e a pessoa que tem menos poder, ela tem que se submeter ao poder daquela outra. Fala aí. Se pegar mulher, as mulheres se pegar Olha, eu quero acreditar que era, né? Eu acho que não só as mulheres pegavam em casa, porque 5 anos, se tinha umas que de repente ela não gostava tanto assim de mulher, né? E a gente sabe também que Roma não era só homossexualidade, né? Roma tinha prostíbulos heterossexuais nas periferias. Roma não, todos os povos da antiguidade clássica, não só Roma, Grécia, Egito, Babilônia, todos eles tinham todas as suas áreas lá para tudo isso. Então rolava de tudo, especialmente nesses povos aqui, era quem chegasse primeiro e fizesse a festa, né? Então, a coisa do Gambana não era bem assim, mas era assim. Valeu, né? Chega de sacanagem, a gente está precisando mais de heranças. Outro elementozinho que eu acho interessante é a latrina desse período aí. Acho massa, porque na frente dos banhos públicos tinha as latrinas públicas. A de fazer número 1, beleza, né? Que aquele negócio aberto, chega lá, tudo bem. Agora, o número 2, é coletivo e é de socialização. Olha que interessante fosse hoje, até hoje em dia, dessa maneira, né? Aí você senta lá com a tua amiga, aí tá botando a fofoca em dia, aí fulano, como é que passou a semana? E Pepinho, ele tá muito levado, aí de repente o marinheiro da sua amiga passa por debaixo de você, só que aí vocês ficam aquele prompt lá, né? Coisa super sensual, isso. Comeu o que hoje, né? Eu tô sentindo um tempero mais forte hoje, você não era assim, né? Pois é. Ah, fulana, você foi pra casa da outra lá, eu tô vendo você comeu o apimentado dela, né? Não me chamou junto. Mas isso aí é sacanagem, a gente está precisando de informação técnica. Gente, ó, lá na entrada, né, do átrio do Fórum de Roma, tem umas esculturas que vocês vão encontrar lá sempre nas imagens, quebradinhas, e é bom até alertar, isso não é característica das esculturas desse período, né? Tem os membros sobrando, isso não é verdade, é por conta dos status, dos períodos de guerra, que a gente vai encontrar elas assim todas quebradas, mas essas esculturas aqui são em homenagem a uma conduta cultural romana bastante comum, que era da existência de sacerdotes e sacerdotisas para diversos tipos de deuses diferentes. Essas daqui especificamente que tem lá no átrio do Fórum de Roma são das sacerdotisas da deusa Vesta. Deusa Vesta é a deusa do fogo, que é a deusa que garante a manutenção da vida, a energia vital. Então essa deusa é quem garantia as conquistas. Por esse motivo, a sacerdotisa que cuidava da deusa Vesta tinha a obrigação de cuidar do fogo que deveria ser mantido aceso, que era o fogo da deusa Vesta, e ela inclusive poderia ser morta se uma sacerdotisa fosse colocada para cuidar do fogo, que eram várias, né? E uma delas não estava o fogo apagar, ela seria morta, porque ela deixou inclusive a vida daquele local acabar. Então acreditava-se que verdadeiras catástrofes poderiam acontecer. Outra coisa que é uma curiosidade interessante dessas sacerdotisas é que elas peraí, deu um branco agora. Sim. A ideia da castidade, elas eram adolescentes, elas eram escolhidas para ser sacerdotisas adolescentes. Interessante é que não é qualquer mulher que era chamada para ser sacerdotisa, não, tá? Normalmente eram as mulheres das castas mais importantes, uma filha bem nascida, muito bem escolhida, muito bem educada, e ela ia cumprir aquele papel. Interessante, bom, ruim, mas ela tinha que se manter casta até os 30 anos de idade.
E eu acredito que nesse período aí, eu acho que ela caberia, né, a outra sacerdotisa, não é possível que ela ia passar esses anos todos lá, né, coitada? Só segurando fogo. Tudo bem, vocês acreditam, eu vou dar um crédito aí, vou ver, achar que possível também. Mas o fato é que se ela mudasse de ideia e de repente tentasse dar uma puladinha para fora do fogo e ter outro tipo de fogo, né, sem ser da deusa Vesta, ela também ia ser morta. Aliás, se um homem que não fosse parente próximo, filho, pai, primo de uma sacerdotisa, invadisse o solo, pisasse no mesmo chão que ela, ele também morria. Ele e ela. Você lembra? Tem filme que fala, só que eu não sei se é da deusa Vesta. Não, é. Tem filme lá, Troia, a prima do. Ela tem um poder de evidência, né? Não, ela é sacerdotisa, ela fica. Ela fica, gente. O Brad Pitt lá. Eu tenho uma imagem assim vaga desse filme, mas eu ela era sacerdotisa, e depois que eles descobrem que ele estava com ela lá, aí que eles ficam loucos mesmo, querendo ir atrás dele na hora do filme. Porque ela era sacerdotisa, era essa história que você está falando. Aí o cara vai lá, dá o creu nela, ela perde o poder, né? Tem isso mesmo. Se fosse ela, eu trocava as poderes. Brad Pitt é diferente. Pronto, foi. Essa imagem aí, na verdade, é uma alusão, né, ao que era esse hábito, né, de uma obra renascentista. Infelizmente, gente, a gente vai ver que a maior parte das manifestações que a gente tem lá são ruínas. Então a gente não vai ter uma amostra assim de algo pronto, né? Muito embora a gente vai ver algumas reconstruções, por exemplo, em Nashville, lá nos Estados Unidos, tem um templo reconstruído, mas o que é importante aqui que a gente vai guardar como uma manifestação bem interessante é a questão dos frontões, tá? Que é o que a gente estava discutindo agora há pouco, que tem lá no pontão. Esse frontão, ele normalmente marcava o acesso, ele marcava algum evento, alguma conquista, e isso é uma coisa que a gente vai herdar no período contemporâneo. Então a gente vai ver que normalmente o frontão, a gente repagina essa linguagem e usa hoje em dia como pórtico. Tá vendo? Você está entendendo por que eu estou criticando lá o pontão? Porque você pegou o frontão romano e não adaptou à cultura brasileira. Se podia usar o frontão romano aqui no Brasil. Isso quer dizer, isso é a minha opinião, tá? Isso não é a verdade absoluta não. Mas a minha crítica é nesse sentido. Por que não respeitou a cultura e fez um frontão, mas com a cara do brasileiro? Isso que é meu questionamento. E por que não pegou a obra do Niemeyer contemporânea, que não tem problema nenhum, que ele é brasileiro, representa também a nossa cultura? Por que fez em Recife? Por que não traduziu um boneco do Mamulengo do meio lá? Por que não colocou, sei lá, uma estátua de uma pirocona gigante lá no meio? Que é característico da cultura pernambucana. Estou falando para vocês, eu não falo de sacanagem não, gente. Realmente em Recife, em qualquer casa de arte que você vai, lá tem aqueles bonecos com aqueles negócios anuais exibidos, e o maior escultor, um dos maiores representantes da escultura mundial, que é brasileiro, é o Brenan. E o Brenan lá tem um ateliê, que eu já ter falado para vocês lá nas aulas de arquitetura, onde ele tem só falos, peças que tem um motivo de feitio vaginal e bundas. Então o ateliê dele é tudo isso. E o Marco Zero de Recife é um caralhão gigante, cheio de veias, sabe? Ele tem uma cabeça, inclusive, destacada. Aí, no dia da inauguração lá, a primeira dama se horrorizou, porque colocou e falou, não, tem que dar um jeito, né? Eu já falei essa história para vocês? Sério que eu não brinquei de falar isso? É porque alguém faltou a aula, então vou relembrar. E lá tem Aí fizeram 100 elementos, né? E aí ela se horrorizou. Aí eles não, vamos dar um trato. Aí ele pegou, fez umas extensões assim na lateral, na escultura, complementou. E aí mandaram ela inaugurar. Quando ela inaugurou, aí antes era o caralho de Brenan, né? Aí botaram 2 elementos na laterais. Gente, parece asa. Aí ficou apelidado caralho de asa. Então se você digitar na internet caralho de asa, Recife, aparece a escultura de Brenan. É tipo isso lá pra gente. Gente, ó, vou contar, porque tem a ver com cultura. Eu estava agora no carnaval.
Aí eu fui pro Carnaval de Olinda. O que tem lá em Recife, por exemplo, que poderia estar, vocês vão achar sacanagem, mas é da nossa cultura isso. Lá tem um bloco chamado Seguro Público. Sabe o que é seguro público? As pessoas passam com uma escultura deste tamanho, e tem um dedo assim, ó, deste tamanho. E quem vai passando, eles vão com os dedos se espetando. Mas eles, entenderam onde é que eles espetam? Gente, essas brincadeiras são, sabe, não são coisas tão maldosas quanto os outros. Para nós é brincadeira de criança. Agora, eu não posso falar que vai ficar pesado demais. Tem lá um bloco que é um pouquinho antes, não, depois que passa o seguro público, que é um nome bem feio, bem pesado, tá? Não pode dizer aqui que vai ficar, já falei sacanagem, vai ficar muito pesado minha aula. Mas é esse nome que eles estão pensando. As pessoas andam em cima de pegam uma porta, elas vão andando com a porta. E essa porta, a intenção é parar na frente de uma mulher bonita. Quando para a porta na frente da mulher bonita, a mulher bonita é convidada a subir na porta. Tá? Então o nome do bloco é Portal da essas coisas todas. Aí a mulher sobe. Na hora que ela sobe, todo mundo começa a bater palma e aí eles começam a gritar: bonita! Mentira, não escolhe, mas vocês estão entendendo porque que eu acho estranho ter aquela coisa limpa, séria, pura lá no meio, como a maioria dos pernambucanos vai achar? Quando eu dou essas aulas aqui para vocês e falo dessas manifestações, desses motivos, eu sempre trago alguma coisa da cultura dessa civilização, para mostrar para vocês que a gente não está simplesmente reproduzindo uma forma, a gente está introduzindo no espaço uma identidade visual, resgatando a cultura, o conhecimento, os valores de uma civilização. Tá? E eles têm que ser respeitados quando a gente muda a civilização. Por isso que não dá para colocar um frontão humano dentro de Brasília, ou dá com a devida preocupação. Uma coisa que vai ser muito importante dos povos helênicos é a sua organização urbana, seu conceito de implantação. Porque do ponto de vista copresencial, não tem ninguém que sabe fazer isso melhor do que eles. E nesse sentido, eu acho muito interessante a gente comentar o que vocês aprenderam de aspectos copresenciais. Vocês lembram quais eram os principais subaspectos dentro da copresença? Tu estudaste copresença comigo? Estudou, né? Você não fez projeto não, né? Fez projeto comigo? Era de dupla na época? Cara, eu não estou lembrado do teu projeto. Normalmente eu lembro de tudo. Mas era planejamento urbano, era passagem de tudo. Ah, então você está voltando para ver a disciplina? Foi porque não tinha sexto, né? Ah, você está repetindo a disciplina comigo, né? Então. Porque você não fez o. Eu fiz a passagem de 2, eu não fiz o 1, entendeu? Putz, então vai ser um saco para você essa repetição, né? Depois a gente conversa como é que a gente pode tentar ver se aprimora essa experiência, tá? Olha só, a gente estudou. Quais eram os aspectos, gente? Vocês já esqueceram? Conjuntividade, axialidade, convexidade, atividades atrativas, barreiras de acessibilidade e tendência ao público e privado. Esses são mais ou menos os principais aspectos que a gente estudou. Ninguém fazia isso melhor do que esses povos aqui, pelo menos na antiguidade. Hoje em dia a gente já está aprimorando o que eles ensinaram a gente, né? Acrópole, por exemplo, gente. Muita atividade atrativa, que na época a atividade religiosa era a principal, né? Todos esses templos ou edifícios públicos, eles eram voltados para uma área que estava sensorialmente fechada, muita convexidade. As portas todas voltadas para esse espaço, muita constantividade. O que mais? Ela sempre ficava no fim de uma axialidade. Quando ela está no fim de uma axialidade, no caso da Acrópole, isso quer dizer o quê? É uma área mais importante, dada mais ao privado do que ao público. Sabe por quê? O público mesmo que ia ter que estar em grande quantidade, não rolava aqui na Acrópole, rolava num outro lugar aqui, daqui a pouco eu volto nesse que eu botei, na Ágora. Então, saía da axialidade principal aqui na Ágora,
e bifurcaram com uma secundária aqui, porque a Acrópole é um espaço especial, e justamente por isso que eu não quero ter toda essa muvuca que tem aqui. A Ágora é o espaço da muvuca. E por que a Ágora é o ambiente social, mais intensamente social da civilização? A gente pega isso dos gregos e os romanos herdam também. Primeiro, eles tentam fechar a partir dos prédios públicos, em especiais os prédios dados à comercialização, que é a atividade mais forte para a própria presença. Eles fecham e causam convexidade. Colocam a circulação principal, que é a axialidade principal, no meio dessa praça, mas faz com que todas as outras axialidades cheguem à Ágora também. Coloca várias atividades atrativas, está tudo acontecendo aqui ao redor. E como se não bastasse, a Ágora em si já é uma atividade atrativa, porque na Ágora acontecia comércio, propaganda política, encontros culturais, festas, gente, de tudo se fazia aí. Banho, socialização. Quem está assistindo essa aula, que não está entendendo muito por que eu estou chamando a atenção para esses elementos, vai lá ou nas aulas de paisagismo mesmo, que tem resumo de... Não, eu não fiz resumo de copresença para paisagismo não. Vai nas aulas de aspectos copresenciais, nas minhas aulas de arquitetura e urbanismo, e assiste, porque a gente vai ter de novo esses elementos aqui, aí vocês vão entender melhor, porque eu não quero causar a aula extensa, porque é um conteúdo que essa turma já estudou, senão a gente perde mais conteúdo específico. É isso aí mesmo. E aí uma imagem assim que remonta o jeito que as coisas aconteciam. Então vocês vão ver gente aí bebendo, né, comercializando, fazendo trocas, enfim, todo o movimento, não só social quanto econômico, girava ao redor da água, tá? Vendia-se, comprava-se de tudo. A gente vê aí o Péricles fazendo a propagandazinha política dele, que logo ele estava se candidatando a imperador, né? Então ele estava mandando ver com a galera para saber quem comprava a ideia dele. Isso era um ato comum na Grécia e posteriormente nas civilizações romanas. Vamos guardar mais algumas heranças aí que são típicas, que são elementos de linguagem paisagística. Os arquedutos, na verdade, não somente como arquedutos, como transporte de água. Essa linguagem da sequência de colunatas ou de arcadas que dá também a função de aqueduto, tá? A essa tipologia arquitetônica. Os frontões comemorativos, a exemplo do que a gente vai ver na Via Sacra e na Via Ápia. Aí vocês vão ver de novo o uso de pavimentação de pedra. Mais à frente a gente aprimora isso e pega a pedra, industrializa e muda essa linguagem, né? Mas não deixa de ser a partir disso. Só como curiosidade aqui, para que eu não sei se vocês têm tempo que viram, mas a gente sabe como está tudo em ruínas. A gente tem lá em Nashville uma recomposição do Partenon. Que no nosso caso, gente, por ele ser uma área que tem essa contemplação visual de fachada e de paisagem, vai estar intensamente ligado ao conceito de paisagismo, né, para o que a gente está estudando. Os frontões e todos os elementos de fachada que comparecem na arquitetura acabam aparecendo também como informação paisagística. Nesse caso daí, gente, necessariamente acontecendo nos templos e suas edificações. Hoje em dia, pode ser que eles apareçam de maneira contemporânea, de maneira menos ligada ao edifício. Mas a gente vai ver também uma característica da estatuária romana, a sua estatuária sendo utilizada como elemento constituinte da estrutura do edifício, como a gente vê aqui no caso das cariátides, tá? Já falei para vocês da história das estátuas serem quebradas, que não é uma característica da estatuária, né? E uma curiosidade assim bem engraçadinha, que é interessante em relação à escultura do Laconte, que remonta a ideia, né, de que o Deus, assim, para se vingar, mandou as serpentes para pegar os filhos dele. E aí houve inclusive um questionamento no Renascimento
que perguntava, onde se questionava o que acontecia com o braço da ponte, se ele estava segurando uma escultura, se ele estava simplesmente só dando uma pinta, sabe, reclamando que estava morrendo. E foram feitas várias telas dos artistas do renascentismo e o Rafael, ele colocou uma versão de que ele acreditava de que o Lacan estava segurando a serpente. E depois foi achada, muito próximo do período contemporâneo, esse pedaço aqui da mão dele. Hoje em dia já tem esse pedaço e mostra que realmente está com a imagem que o Rafael remonta. Outra coisa, gente, essas fontes, elas que eram muito comuns no final do aqueduto, normalmente era a inauguração de uma cidade, um novo trecho ou do próprio aqueduto, e eles funcionavam tanto como banho público como elemento de beleza, de estética das cidades. Esse daqui eu considero mais bonito e mais suntuoso, né? Que é a fonte de Trevi, que fica em Roma. Inclusive, se vocês entrarem na internet para dar uma olhada depois, houve um movimento interessante. Eu não sei se por uma questão simbólica, para falar das guerras, né, do período sanguinário da Roma Antiga, eles pintaram essa fonte, jogaram um líquido vermelho nela todinha. Não sei direito, deve ter sido algum tipo de comemoração, algum tipo de protesto, mas teve um período em que eles colocaram essa fonte aí toda avermelhada. Só que é o seguinte, isso aqui na verdade eu estou querendo demonstrar a linguagem que a gente herda na composição paisagística dos povos helênicos, mas não necessariamente neste caso aqui do período clássico, porque essa fonte aqui, por exemplo, ela não foi finalizada nesse período, tá? Ela já foi feita em um período posterior e foi terminada praticamente contemporaneamente, tá? Contemporaneamente a gente vai ver algumas evoluções, as esculturas já não estão com aquela perfeição, semelhança, aquela pureza, ela já tem alguns elementos modernos, né? As ordens clássicas elas aparecem de maneira mais suave, mais delicada, mas a presença dos motivos, dos deuses deles lá continuam mesmo nas esculturas mais contemporâneas. Uma visão geral só para a gente encerrar o período da antiguidade, uma visão geral de como que era essa linguagem de paisagismo, nesse caso aí dos povos helênicos. Você vê que não era uma coisa muito verde, né? Não era uma coisa muito arborizada, não tinha muita vegetação. Era realmente uma linguagem bastante árida devido à impossibilidade deles de estarem cuidando dos jardins para se concentrarem nas verdes. Eu vou dar uma parada aqui só para poder ficar mais organizado, tá? Para não misturar o outro período com este.